não deixou de existir, tá certo? E isso aqui deu origem ao quê? Ao batismo. De onde João Batista tirou a ideia de imergir as pessoas, ou submergir as pessoas na água, né? Então, aqui existe uma diferença conceitual. Para nós cristãos, o batismo é algo espiritual e se faz uma só vez, tá certo? Para os judeus, a purificação é necessária várias vezes. O pessoal só deixa aberto, então o pessoal passando, deixa aberto o corredor aqui, ó. Para os judeus, cada vez que se faça necessário, precisa se fazer o banho de líquido. Dentro do judaísmo, no Antigo Testamento, nós temos dois tipos de contaminação. Nós temos a contaminação espiritual, moral. Por exemplo, matar, roubar, mentir. Isso é uma contaminação moral. E nós temos a contaminação física. Quando lá no Antigo Testamento era proibido tocar animais mortos, era proibido comer certo tipo de animais, né? A mulher na sua menstruação estava impura. Então isso são contaminações físicas, tá certo? Então existem esses dois tipos de contaminação no Antigo Testamento. Então isso daqui é para uma descontaminação física, tá? Então, como funcionava? Eles precisavam se submergir totalmente nessa água e essa água não podia ser água parada. Isso aqui é que nós chamamos em hebraico águas vivas. O que são águas vivas? É água que vem da chuva, ou água do rio, ou água do mar. É água que não está parada. Água parada é água suja. Água parada só dá dengue. Não serve para nada, tá certo? Então, Deus proibia que isso aqui fosse de água parada. A fonte tinha que ser de chuva, tá? Para que eles pudessem, então, se purificar da sua contaminação física, certo? Então, isso aqui era amplamente usado aqui na questão dos essênios, e os judeus, como eu falei para vocês, eles utilizam isso até o dia de hoje, tá bom? Mikveh, chama esse tanto. Agora, eu falei para vocês que nós tínhamos 3 tipos de judeus, e os que viviam aqui eram os essênios, tá? Vocês conhecem os fariseus, né? Muitos fariseus. O judaísmo, até o dia de hoje, ele é farisaico. E aqui vem um conceito totalmente diferente do judaísmo e do cristianismo, tá? Para o judeu, o maior elogio que você pode fazer para ele é chamá-lo de fariseu. Esse é um título. Paulo, lá em Romanos, diz: eu, judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, segundo a tradição, fariseu dos fariseus. O que significa fariseu em hebraico? Isso é uma palavra hebraica. Veio do verbo lefaresh. Lefaresh, plushim, se diz em hebreu. Fariseus, plushim em hebreu. Significa esmiuçar. Aquele que esmiuça a lei. Ou seja, aquele que é altamente conhecedor da lei. Tá certo? Isso é um título, gente. Então, você chamar o judeu de fariseu, uau, que elogio. O judaísmo, repito, até o dia de hoje, ele é farisaico. Por quê? Ele é interpretador da lei. Os judeus fazem a parashá, é a mesma palavra, a mesma raiz. Lefaresh, rushim, parashá. Sim, o hebraico é um quebra-cabeça. Você pega a raiz e vai adicionando, tirando. Parashá, quer dizer, o parashá da semana é a leitura bíblica da semana. Nós vamos analisar aquele texto. E aí, depois do tempo, o judaísmo passa a ser rabínico. O que significa isso? Que cada rabino vai dar a sua interpretação para aquele texto. Portanto, existem inúmeras divisões dentro do judaísmo. Ele não é coeso. Porque cada um interpreta de uma maneira. E daí vem as divisões dentro do judaísmo. Tá certo? Então, cada rabino vai dar a sua interpretação do mesmo texto. Ele é o quê? Farisaico. Ele é interpretativo. Tá certo? Então, aqueles que creem na corrida do rabino esse vão para o rabino esse. Sobre o mesmo texto. Tá bom? Então, essa é toda a questão do judaísmo hoje, né? Ele é totalmente interpretativo, tá certo? O texto eles pegam e interpretam. Então, os fariseus eram grande parte do povo judeu no passado, e hoje, como já não existe mais essa divisão, porque o templo foi destruído, os judeus foram dispersos, mas o modo filosófico dos judeus continua sendo fariseu, tá certo? Então aqui é um mikveh, a gente vai ver o original lá fora, só que o original não tem água, né? Aqui tá com água para ilustrar para vocês como é que funciona. Pessoal, pergunta.